Glória a Deus. Quão bom e maravilhoso é nós louvarmos, adorarmos ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Glória a Deus. Vou orar nesse momento pela palavra de Deus, para que os amados possam estar recebendo o entendimento da graça de Deus. Eu oro a Ti, Senhor, para que seja revelado a Tua graça, Senhor, a Tua palavra, que haja testificação do Teu Espírito. Eu já declaro anjos ministrando o perfeito entendimento, que as ovelhas predestinadas recebam espírito de sabedoria e de revelação. Em nome de Jesus, já declaro o perfeito entendimento, declarando que a Tua palavra não voltará vazia, mas te será revelada para a Tua glória. Dá o entendimento segundo a Tua vontade, que só Tu podes dar. Só Tu podes testificar, Espírito Santo de Deus, na vida de todos os eleitos, predestinados, escolhidos para receberem as revelações da graça de Deus. Assim eu oro e assim eu creio e eu falo em nome de Jesus e esse o ressuscitado. Glória a Deus. Amém. Não está com o microfone, não. Qualquer mexida está barulho. Oi. Glória a Deus. Então, amados, nós vamos começar ao estudo, ao apostolado esta noite. Glória a Deus. Nós vamos iniciar o estudo da palavra de Deus. Bíblia, papel e caneta, né? Que os amados possam estar acompanhando através da leitura, anotando e escrevendo os versículos para estudar depois, né? Com exceção, né, do amado irmão, né, que está ouvindo, mas a palavra, a fé, ela vem pelo ouvir e ela é ativada ao ouvir. Então, se nós ouvimos, nós recebemos as revelações e entendemos. Glória a Deus. Então, amados, hoje nós vamos estudar um pouco. Aqui ele trouxe um tema para que nós possamos estudar. E o nome do nosso tema é: Não somos pecadores, estamos justificados diante de Deus. Glória a Deus. Quão maravilhoso é sabermos disso, né? Que nós não somos pecadores, estamos justificados diante de Deus, né? Se o amado se acha ou se sente pecador, então as boas novas chegou. Somos justificados diante de Deus e não pecadores. Então nós vamos ver alguns versículos da palavra de Deus para que nós possamos entender a palavra, porque se tiver escrito, nós cremos. Amém? Então, primeiro, amados, nós temos que entender o que era pecado, né? Porque na verdade não é o que é pecado, porque o pecado ele era da lei, ele era imputado para os judeus, né? Na antiga aliança, ele não foi nos imputado agora como gentios na nova aliança da graça de Deus. Então o pecado, ele é a transgressão da lei. Todas as vezes que se transgredia a lei, então o homem cometia o pecado, porque o pecado é uma infração, né? Você transgride a lei e torna-se um pecador, né? Torna-se uma infração que é um pecado, né? Diante de Deus. Glória a Deus. Mas se nós estamos na graça, se nós estamos em uma nova aliança, a qual para nós, os gentios, não nos é imputado mais o pecado. Então é isso que nós temos que entender, amados, que foi imputado para os judeus na antiga aliança, e nós
agora na graça, como gentios, outro povo, outra aliança, não nos mais é imputado o pecado. Glória a Deus. Porque a lei, ela mostrava o pecado. E o pecado também não nos foi imputado por Deus. Porque Deus não nos conhece segundo a carne. E o pecado na lei, ele era na carne, né? Tudo que o homem transgredia era na carne. Glória a Deus. Então, amados, nós vamos ver aqui no tema que não somos pecadores, estamos justificados diante de Deus. Vamos ler Romanos 6 e 14. Romanos 6 e 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, amados, o pecado, ele tinha força debaixo da lei, porque ele era da lei. Na graça, o pecado não tem mais força, porque nós estamos debaixo da graça. Glória a Deus. Aí você pode me perguntar, mas que pecado é esse, né? É o pecado, né, de Adão. Porque o pecado que foi aniquilado é o pecado a qual Adão cometeu. E aí veio a lei e começou a imputar pecados. Glória a Deus, que a palavra de Deus diz que nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Então, amados, se nós estamos debaixo da graça, então não tem pecado para nós. Nós não cometemos pecados. Amém? Glória a Deus. Porque se nós estivéssemos debaixo da lei, haveria transgressão e haveria pecado. Mas o pecado não tem domínio, ou seja, o pecado não tem poder sobre nós. Amém? Glória a Deus. Então, que nós possamos entender que nós, gentios, estamos debaixo da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler também um outro versículo, Romanos 4, bem próximo, Romanos 4 e 15. E vamos entender que onde não há lei, não há transgressão, que é o pecado. Romanos 4 e 15. Romanos 4 e 15. Porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Então, amados, é simples. É só nós lermos o que está escrito e nós cremos. Porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. E onde que não há lei? Na graça. Na graça não há lei. Podemos perguntar aqui do apóstolo Paulo, onde não há lei? Na graça, amados, não há lei. E se não há lei? E agora? Não há transgressão. E o que é a transgressão? A transgressão é você transgredir ordenanças e mandamentos da lei. Só que a lei não mais existe, né? E a lei, ela vigorou para os que estavam debaixo da lei, mas nós já lemos que nós estamos debaixo da graça. Glória a Deus. E se estamos debaixo da graça, na lei não há transgressão. Não havendo lei, não há transgressão. Então, se não existe lei, amados, não tem como nós transgredir, se não há lei.
como que nós seremos transgressores de uma lei que não nos foi imputada, né? Como nós iríamos transgredir a lei? Como que nós poderíamos ser pecadores? Porque para ser pecador, você tem que transgredir uma lei. Mas nós não transgredimos leis, porque nós nascemos debaixo da graça. E debaixo da graça nós já somos justificados. Os que nasceram antes da morte de Jesus eram pecadores. Nós, na graça, nós nascemos justificados. Nós sendo ovelhas. Amém? Glória a Deus. Então, não havendo lei, não há transgressão. Glória a Deus. Então, amados, como é que nós poderíamos dizer que nós seremos pecadores se não nos é imputado, né? Se não há nenhuma lei para nós. E se não há nenhuma lei para nós, então não há como transgredir, se não há lei. É simples. Glória a Deus, porque a lei não nos foi imputada e, crendo que a lei não nos foi imputada, o pecado também não nos é imputado, porque o pecado era coisa da lei, amados. E nós estamos na graça, debaixo da graça. Glória a Deus. Bem próximo, vamos ler ainda Romanos 4, 25. Romanos 4 e 25. São todos próximos aquele versículo. Romanos 4 e 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para nossa justificação. Então, amados, ele foi entregue por quê? Perguntamos aqui para Paulo. Por que Jesus foi entregue? Né? Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu, ou seja, ressuscitou. Ressuscitou para nossa justificação. Então, se ele já morreu e ele já ressuscitou, então ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou pela nossa justificação. Se ele já morreu e ressuscitou, nós já estamos justificados e estamos sem pecados. Se ele morreu pelos pecados, amados, nós não temos pecados. Glória a Deus. Porque senão ele teria que morrer novamente. Ele teria que morrer de novo pelos pecados. Mas ele já morreu uma única vez. Então ele não vai morrer mais. Foi somente uma vez. E aqui na parte A, quando Paulo diz, ele foi entregue por nossos pecados. Paulo se incluía como nossos pecados, porque Paulo nasceu sob a lei. E ele ainda estava na lei, né? Então, para ele foi perdoado dos pecados, porque ele nasceu debaixo de uma aliança da lei. Mas nós, amados, que nós nascemos debaixo da graça, nós já nascemos justificados, do jeito que Jesus morreu e ressuscitou. E Paulo diz aqui, ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu ou ressuscitou para a nossa justificação. Então, se ele morreu e ressuscitou como nós cremos, já estamos sem pecados e já estamos justificados. Então, esse é o nosso tema. Não somos pecadores, estamos justificados diante de Deus. Porque não seremos mais pecadores, porque Jesus já morreu uma única vez pelos pecados e ele ressuscitou uma única vez para a nossa justificação. Então estamos sem pecados e justificados diante de Deus. Glória a Deus. E nós, os justos, amados, nós já nascemos sem pecados, justificados diante de Deus.
Mas o justo, você pode me dizer, é só nós aqui que estamos congregados aqui no MGA? É só as ovelhas que estão congregadas dentro das igrejas? Não, amados. É o que Cristo fez por todas as ovelhas. Elas entendendo, elas aceitando, elas compreendendo ou não, elas são justificadas diante de Deus. Só que a gente combate uma heresia, né, do sistema religioso, que fazem aquela oração repetitiva, né, que é Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Então, ainda estão fazendo a necromancia, né, invocando mortos. Além de estarem invocando os mortos, ainda se diz para rogar por nós pecadores. Então, amados, é uma questão de entendimento, né? Porque a libertação na graça, ela é no entendimento. Nós recebemos as revelações da graça de Deus e a lei vai ficando para trás. O entendimento antigo de menino vai ficando para trás. E nós vamos prosseguindo para a perfeição do entendimento. Então agora, amados, na graça, ninguém fica mais pedindo perdão de Deus pelos pecados, porque nós temos que crer no que está escrito. Estamos sem pecados e justificados. E se estamos sem pecados, então não somos pecadores. Amém? Glória a Deus. Posso falar? Posso falar? Depois. Não posso perguntar para ela. Quando eu posso perguntar. Porque eu tenho pergunta para fazer. Posso perguntar? No final. Mas no final passou o que a senhora está falando. Eu quero perguntar agora. Mas eu respondo depois. Tá bom, eu esqueci. Glória a É Deus. sobre o pecado, né? É sobre o pecado. Glória a Deus. Então, amados, nós vamos ler ainda Romanos 5:1. Romanos 5:1. Ainda que é tudo próximo aqui esses versículos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, como é que nós somos justificados diante de Deus? É pela fé, crendo no que está escrito, porque se estiver escrito, nós cremos. Amém? Glória a Deus. Então, nós não somos justificados, amados, pelas obras, pela questão das obras da lei. Nós somos justificados pela graça de Deus, pela fé, mediante Cristo Jesus. Então, sendo, pois, justificados pela fé. Então, aqui o verbo já está no passado, justificados. Deus não está mais justificando, amados, e nem vai justificar, amém? Sendo, pois, justificados. Nós temos que respeitar os verbos, justificados. Amém? Glória a Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados não pelas nossas obras. A parte B, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, a nossa justificação é por meio do Senhor Jesus Cristo. Não é por nós, não é pela nossa obra, amém? Foi pelo que Cristo já fez. Glória a Deus. Nós vamos ler ainda aqui em Romanos, o capítulo ainda é o 5, versículo 16. O dom não é como a ofensa, é um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa. Na verdade,
para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, amados, a nossa justificação, ela veio de muitas ofensas daquilo que Cristo já fez, pelo dom gratuito de Deus para nós. Glória a Deus. Então, aqui quando Paulo diz, o dom não é como a ofensa de um só que pecou. Ou seja, o que pecou foi Adão, né? O juízo veio de uma só ofensa. Então, amados, com uma única oferta que Cristo fez, nós fomos justificados diante de Deus. Glória a Deus, gratuitamente pelo que Cristo fez. Nós agora na graça, nós só cremos no que está escrito. Amém? Nós não precisamos ficar perturbados, né? O que nós devemos fazer. Se Deus me perdoou, aí eu vou pedir perdão de novo. Horas e horas pedindo perdão, aí depois de novo. Porque a lei, amados, não pode aperfeiçoar. Nós temos que viver a graça de Deus e não viver mais a lei. A lei já passou, ela não é para nós, mas agora na graça. Glória a Deus. Vamos ler Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, o 13, o 14 e o 15. Colossenses, o 2, o versículo é o 13, 14 e 15. E a vós, outros, que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, ou seja, perdoando todos os nossos pecados. Então, amado, Deus, ele vai perdoar, ou ele já perdoou todos os nossos pecados? Amém? Está perdoado, né? E na verdade não é o nosso, que nós nascemos debaixo da graça. Ele perdoou os pecados dos que estavam na antiga aliança. Paulo aqui se inclui porque ele nasceu debaixo da lei. Para ele foi perdoado os pecados. Para nós não, amados. Né? Porque nós não nascemos debaixo dessa lei que havia a transgressão. Glória a Deus. Porque nós já nascemos justificados diante de Deus. 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, amados, Jesus riscou a dívida. Qual era a dívida que o homem tinha com Deus? Era o pecado. Então, ele riscou, ele pagou e cravou na cruz, ou seja, cravou na sua carne, né? Ele cravou na sua carne a dívida. Então, se ele pagou, nós não somos mais devedores e não somos mais pecadores. Glória a Deus. Amém? Quem pode se alegrar da glória a Deus com essa palavra? Glória a Deus, amados. Então, a dívida ela foi paga por Cristo, porque foi cravado na sua carne. Glória a Deus. O 14. Havendo riscado o escrito que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o no meio de nós, cravando na cruz. O 15. E tendo despojado
os principados e as potestades os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Glória a Deus. Então, amados, glória a Deus que a dívida que nos era, a dívida que era o pecado, ela foi paga, né? A dívida ela foi cancelada. Glória a Deus. Glória a Deus que a dívida foi cancelada. E é uma única vez. Não mais ele vai estar cancelando. Não mais ele vai estar perdoando pecados. Não mais ele vai estar justificando. Porque ele morreu pelos pecados e ressuscitou para justificação do homem, das ovelhas que são eleitas por Deus. Glória a Deus, amados. Então agora, na graça, nós entendemos que nós não somos pecadores, estamos justificados diante de Deus. Nós não seremos justificados, nós já estamos justificados diante de Deus. Amém? Então agora nós vamos ler Hebreus, o capítulo 9 e 26. Hebreus 9, 26. Hebreus 9, 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, amados, o pecado, ele foi aniquilado, ele deixou de existir. A transgressão que é o pecado. Porque a lei deixou de existir, o pecado também deixou de existir. Glória a Deus. Lembrando que esse pecado que foi aniquilado é o pecado de Adão, o pecado da natureza de Adão. Glória a Deus. Que na carne, amados, nós temos falhas, né? Nós temos falhas, nós temos erros na carne, mas o que existe na carne são obras da carne. E é uma coisa, e o pecado que destituía o homem de Deus é outra coisa. Amém? Glória a Deus. Então aqui está claro, amado, que o pecado está aniquilado. E se ele está aniquilado, ele deixou de existir. E se não existe pecado, nós não somos transgressores e não somos pecadores. Não existe condenação. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler ainda mais um versículo. 2 Coríntios 5 e 19. Segunda Coríntios 5 e 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amados, vocês podem grifar aí na palavra de vocês, e não imputando aos homens os seus pecados. Então, se Deus não está imputando mais aos homens os pecados, quem é que está imputando aos homens os seus pecados? Né? Existe um sistema religioso que ainda hoje está ainda imputando pecado ainda para as ovelhas, amados.
Mas para nós, não me convenceu ainda. mas para nós, glória a Deus, está escrito que não imputando aos homens os seus pecados. Glória a Deus. Então Deus não está mais imputando, porque o pecado, para ser imputado, teria que existir lei para transgredir. Se não tem lei, como se transgride? É a transgressão, o pecado é a transgressão da lei. Se não há lei, então por isso que agora na graça, Deus não imputou mais aos homens os seus pecados. Na parte A, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens. Então nós já fomos reconciliados com Deus, amados. Esse ser reconciliados com Deus é no Espírito, amém? Glória a Deus. Então agora o pecado não é mais imputado na graça, amados. Glória a Deus. Então, amados, na graça não há mais nenhuma condenação, porque não somos pecadores. E se nós não somos pecadores, nós não temos como pecar. Vamos ler Romanos 8:1. Romanos 8:1. Que maravilha, Jesus! Como é bom ter eu posso matar, posso roubar, eu não tenho pecado. Tudo na carne, tudo que o Senhor fizer na carne. Na carne, nós pecamos na carne. Tudo que o Senhor fizer na carne. Nós somos carne, nós estamos... Glória a Deus. Vamos continuar. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, amados, existe condenação ainda agora na graça? O que o Paulo diz? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus não dependeu de nós. Estar em Cristo foi o que Cristo nos reconciliou consigo mesmo, a qual nós já lemos em Romanos 5:19. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Então, é o fato de estarmos em Cristo que nos dá garantia que não há nenhuma condenação para nós. Nós nascemos e estamos na graça, estamos em Cristo. Glória a Deus. E para nós, agora na graça, os que nascerão ainda, né? Sendo ovelha, não há nenhuma condenação. O que condena, amados, é o sistema religioso que condena. Porque ainda está vivendo o velho, está vivendo a antiga lei, a antiga aliança. Por isso é que condena as pessoas como pecadoras, né? E a disciplina. Então, na graça não há condenação mais para nós. Nós vivemos a graça, o que Cristo já fez por nós. Isso é viver a graça. Glória a Deus. É nós crermos e aceitarmos o que Cristo já fez por nós. E aí, nós vivemos o que Cristo já fez por fé. Nós cremos, não precisamos mais nos justificar diante de Deus com obras da lei. Porque nós já estamos justificados. Qual é o nosso tema? Não somos pecadores, já estamos justificados diante de Deus. Glória a Deus. Para nós sermos pecadores, teríamos que ter nascido na lei. A lei teria que estar vigorando, mas a lei já não vigora, porque nós já estamos em uma nova aliança. E nesta nova aliança, não mais é imputado o pecado. Glória a Deus. E não há mais nenhuma condenação. Glória a Deus. Então, amados, é evidente que não somos pecadores, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A maior prova, amados, que nós não somos pecadores, é que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós.
Porque o Espírito Santo, na antiga aliança, ele se manifestava, mas ele não habitava. Né? Porque Davi disse que não tire o teu espírito de mim. Então, agora na graça, o Espírito ele já está. Então, ele não habita em pecadores. Para ele habitar, a pessoa tem que estar justificada diante de Deus. E ele só habita porque nós já nascemos justificados por Deus. Nós já nascemos com o Espírito Santo de Deus, porque não há mais pecado. Se houvesse pecado, ele não habitaria. Glória a Deus. Glória a Deus. Então isso é lógico. A graça de Deus ela é lógica. Então nós vamos ver como é que era na lei e como é que é na graça a questão do pecado. Vamos ver na lei Isaías 59:2. Agora vamos ver como era na lei tratado o pecado. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado, ele era a transgressão que separava o homem de Deus. E como é que na graça nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, se o pecado é o que separava o homem de Deus? Né? A prova hoje na graça que nós não somos pecadores é que o Espírito Santo de Deus habita, amados. Se era o que separava o homem de Deus, era o pecado, e como que hoje o Espírito habita em nós? Né? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós estamos lendo um livro da lei, aqui os pecados de Israel. Então, contudo as vossas iniquidades, ou seja, as suas transgressões, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então era um impedimento do homem e Deus. Por isso que o homem tinha que fazer sacrifícios, ir para o sacerdote para fazer sacrifícios. Hoje, amados, nós já estamos ok com Deus, nós já estamos justificados. O Espírito Santo hoje, ele já habita porque não há pecado. Isso é a graça racional. Se o Espírito Santo habita, amados, é porque não existe pecado, porque na lei não havia essa comunhão. O homem, ele estava oposto a Deus porque ele era transgressor, ele era pecador. Agora vamos para a graça, que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, falou. 1 Coríntios 6, 19 e o 20. Era um problema o pecado. Quer dizer que a Bíblia, o Velho Testamento, não se mandou mais. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Muitas palavras, elas estão só como história. A Bíblia, ela é antes e agora. Não existe história. O Testamento mais é história. Pensando nisso aí. Não existe história. 1 Coríntios 6, nós já vamos concluir, já vamos para o último versículo já. 1 Coríntios 6, o 19 e o 20. Vamos concluir já o nosso último versículo. 1 Coríntios 6, o 19 e o 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. Então, amados, está escrito que nós somos santuário de Deus. Está escrito que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós.
ele vai habitar, ele já habita, amados. Então, está comprovado que o Espírito Santo não habita em pecadores, porque nós somos justificados. Se somos justificados, não somos pecadores. Glória a Deus. E nós somos justificados porque Cristo já nos justificou na sua morte e na sua ressurreição. Não é quando você decidiu ouvir a palavra de Deus, não é quando você decidiu servir a Deus que você foi justificado. Amém? É no que Cristo já fez por nós. O 20. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, amados, nós somos comprados, propriedade exclusiva de Deus. Deus não perguntou se nós queríamos ser justos e justificados. Ele não perguntou se nós queríamos ser santos. Nós fomos comprados. Então, aí, desmente a heresia do livre-arbítrio, né? Se eu aceitar Jesus, eu sou perdoado dos meus pecados e eu sou salvo. Se nós já somos comprados, se nós já somos dele, se nós já pertencemos a ele e se nós já somos o templo do Espírito Santo de Deus, é porque nós não somos pecadores, fazendo uma comparação da lei e agora da graça. Glória a Deus. Então, amados, hoje nós estudamos aqui o tema Não somos pecadores, estamos justificados diante de Deus. Glória a Deus. Então, que nós recebamos a palavra de Deus por fé, crendo, amados, naquilo que está escrito. Porque se estiver escrito, nós cremos. Amém? Glória a Deus. Então, amados, essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz, e aplauda ao Senhor Jesus.